Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Queremos falar de um assunto bem interessante que eu nunca ouvi ninguém ensinar sobre isso. Que está em Mateus 27, onde Pilatos leva Jesus perante a multidões de judeus. Juntamente ao seu lado leva Barrabás, usufruindo de um costume que eles tinham, de que na Páscoa liberar um dos prisioneiros para agradar o povo. E Pilatos começa a perguntar ao povo a quem que eles deveriam liberar naquele momento. E a voz dos judeus, impulsionado e incentivado pelos fariseus, doutor das leis, enciumado com muitos ciúmes pela grande glória que Deus usava Cristo, pediram para soltar Barrabás. Então Pilatos, sabendo que Jesus era justo, que não havia nenhum crime que ele tinha cometido, que não havia nenhuma lei dos judeus ou dos romanos que levasse ele para a morte, pediu que alguém trouxesse água. E perante a todos ele lavou as suas mãos. Por que Pilatos fez isso? É isso que nós vamos estudar nesse vídeo. Mas antes quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário, ficar conosco até o final. Bem, na verdade, Pilatos conhecia muito a Torá, conhecia o Decálogo, a cultura e o costume dos judeus. Então, quando ele pegou a água para lavar suas mãos diante da multidão, esta ação era uma ação simbólica. Ele estava apelando para o sentimento do judaísmo, pois era um modo de afirmar que era inocente, que está prescrito na lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 6, que quando se achasse um cadáver, alguém que tinha sido assassinado, tinha sido morto, deveria medir, então, qual a cidade mais próxima que estava aquele morto. Depois que viram qual é a cidade que estava o morto, chamaria os anciões, os juízes, para que pudesse tomar uma decisão. E da cidade mais próxima, eles tomariam então uma novilha da manada, uma novilha que nunca tinha trabalhado em qualquer trabalho. Chamarão os anciãos juntamente com os levitas, levarão a novilha em um lugar onde nunca foi arado, uma terra que nunca foi trabalhada, pegarão água do ribeiro e ali degolarão a novilha. Os levitas então clamariam ao Senhor, ao lado dos anciões, da liderança daquela cidade, protestando e dizendo ao Senhor: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não vimos. E dizendo para Deus em uma oração: seja propício ao teu povo, pois o Senhor, tu és Senhor e conhece tudo, e não ponha sobre nós a culpa do sangue desse inocente. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois falará o que é reto aos olhos do Senhor. Então, era uma determinação das leis mosaicas para que, perante aquele cadáver, daquela pessoa assassinada, e orando a Deus em sacrifício, estaria pedindo ao Senhor, dizendo ao Senhor, confessando ao Senhor, que não saberia quem assassinou, que não ouviram, que não viram, que não sabia. Então, derramando aquele sangue, pediria a Deus que não imputasse àquele povo, àquela cidade, essa morte, porque eles eram inocentes. Só que Pilatos não poderia fazer isso, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. O próprio Pilatos falou para Jesus, no Evangelho de João capítulo 19, dizendo que ele tinha poder para crucificar e para soltar a Jesus. E se não fosse o suficiente, a esposa de Pilatos, segundo a tradição, o nome dela era Cláudia, ela teve um sonho perturbador a noite antes da crucificação. Ela sonhou com o Senhor Jesus, e no sonho dela mostrava que ele era justo, que ele era inocente, e estava sendo condenado à morte. E ela falou para o seu marido, para que ele não se envolvesse, para que ele não fosse também aquele que condenasse. Então Pilatos não podia ser inocentado. Não era uma forma simbólica de derramar água, de uma forma que daria sobre ele a inocência, não. Pilatos era culpado, tanto quanto os judeus, porque ele tinha poder, a própria boca dele disse, a autoridade que foi delegada pelos romanos a ele, tinha poder para inocentar, mas Pilatos queria agradar o povo, a nação judaica, a voz da maioria. Foi por isso que ele tentou trazer para si. Assim também é com Deus. Deus não aceita as nossas justificativas, tentando colocar a culpa nos outros para tentar nos inocentar, como no Jardim do Éden, quando Eva disse que foi Satanás que tinha levado ela. Adão disse que foi Eva, a culpada do pecado. Deus não está procurando as nossas justificativas. Deus está interessado
que possamos abrir nosso coração e perante ao Senhor confessar as nossas falhas, nossos erros. Como disse Davi após um adultério e um assassinato, ele disse: Deus, somente eu pequei, mas duas coisas eu te peço: não retire de mim o teu espírito e coloque em mim um coração puro e reto de adorador. O que Deus está querendo não é que nós se justificamos, mas que nós confessamos, pois a Bíblia diz: aquele que confessa, abandona, recebe misericórdia. Então Pilatos, com a voz mão, queria se omitir, queria se ocultar, queria se inocentar do sacrifício da morte do Calvário. Mas todos nós sabemos que ele é um dos responsáveis, porque ele era a autoridade que naquele momento estava ali. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja convosco. Um grande abraço.